Agora, sobre essa possibilidade de apoio ou não de Jair Bolsonaro diante dessa maçaroca de ideias dentro de um partido, o governador Ronaldo Caiado disse que a manutenção da candidatura será feita independentemente do que definir Jair Bolsonaro. E isso vale para ele e para os outros governadores que estão na tentativa de pré-candidatura aí. Vamos acompanhar um trecho. As regras estão claras, tá certo? Todos nós sairemos candidato a presidente. Aquele que ultrapassar o primeiro turno terá o apoio dos demais para poder corrigir ou endireitar esse Brasil aí e não deixar com que caminhe da maneira como tem acontecido nesses últimos 2 anos e meio. Agora, Bruno Musa, você acha que a população e o eleitor vai confiar num projeto a depender de partidos que não se posicionam ou não se posicionaram até agora, vão conforme o vento dos interesses vai soprando? Bom, vamos lá. Na minha opinião, Evandro, isso é uma realidade no Brasil de sempre. Mas graças à informação que começa agora a ficar mais, digamos, descentralizada e na mão da população como um todo, essas obviedades começam a vir à tona. Para mim sempre foi muito claro, baseado até na minha filosofia econômica, de vida, de investimentos, que partidos políticos não são nada mais do que feudos, que são carregados dos seus próprios interesses. Isso faz parte da natureza humana. É por isso que fica cada vez mais claro que toda e qualquer centralização não funciona. Planificação central não funciona, porque não existe o tal do senso comum. Isso são nada mais do que narrativas para te convencer que você deve seguir ou ter uma ideia A, B, C ou D. E, no fundo, é seguir a ideia que eles querem. Só que isso começa a ficar cada vez mais claro. Como foi colocado por todos os colegas aqui de bancada, fica muito claro, até mesmo desse discurso do Alcolumbre, aquela velha política sendo colocada em ação, as mesmas entonações, as mesmas palavras, nada disso parece que mudou, mas estamos em 2025 e as pessoas, os trabalhadores brasileiros no geral, já não são mais sindicalizados, já não são pessoas que olham para a CLT, mas são autônomos, são empresários, são profissionais liberais, são pessoas que querem mais liberdade e os políticos parece que continuam presos àquelas amarras anteriores. Não, hoje as pessoas já sabem a quantidade bilionária que sustenta os fundos eleitorais, o fundão, que é dinheiro que sai do nosso bolso. Veja, quando a gente fala, um exemplo hipotético que serve para isso, o INSS já está pagando quem foram os aposentados roubados. Dá a impressão que você não paga, é o INSS pagando. A mesma coisa do fundão. Os partidos recebem 5 bilhões do fundão. Mas quem é o fundão? Somos nós. E isso começou a ficar mais claro para a população, que começa a questionar e entender o processo político. Para mim, isso faz parte de um processo de amadurecimento que demora alguns anos. Mas a gente já vê partidos que antes eram muito grandes nas prefeituras, agora são menores, e partidos que antes ditavam muito mais as regras e ainda ditam, mas começam a perder quadros importantes. Eu acho que faz parte de um amadurecimento e as pessoas precisam começar a interpretar melhor o que acontece. Não existe nada que o Estado te dê sem antes ter tirado de você. E ele costuma tirar muito mais e te devolve uma mísera fração e quer ainda que você o agradeça. Agora, José Maria Trindade, eu queria saber a tua avaliação sobre essa possibilidade de permanência e de tentativa de fortalecer a candidatura, mesmo sem o espólio ou o aval de Jair Bolsonaro. Eu entendo que os governadores precisem manter essa postura para indicar que eles estão a fim de dar uma guinada no país e tirar o país do governo Lula, que é a principal definição ali de Ronaldo Caiado ao defender a sua própria candidatura, mas eles conseguiriam fazer isso sem essa porcentagem importante de eleitorado que é bem amarrada com Jair Bolsonaro e sua família? Pois você sabe que essa é uma conversa que todo mundo tem ali no Congresso Nacional. Existe um grupo ali que são os bolsonaristas raiz do PL que não querem falar da possibilidade de uma disputa sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que essa é a realidade visível, né? Ele está inelegível, com 2 condenações do Tribunal Superior Eleitoral e está sendo julgado agora no mês que vem. Enfim, muito complexo. O filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, fala que os ratos estão abandonando, né? Os ratos é uma tradição
são os primeiros a abandonar um navio quando ele está naufragando. Então, se o filho está fazendo esta relação, essa comparação, é que ele está vendo que está erodindo essa força absoluta de Bolsonaro. Só que ninguém chega ao segundo turno sem essa fatia de apoio. Qual é a combinação dos governadores? O Caiado, o Zema, que também já lançou a candidatura aí em São Paulo, eles têm ali um pacto de que todos vão ser candidatos, todos vão arranjar um partido político. O Caiado não fica nesse União Progressista, né? Ele deve encontrar o outro partido para não correr o risco de ter a candidatura impedida. E existe essa possibilidade fortíssima, porque o partido do Caiado já está no projeto do governador de São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Então, este é o projeto. E a tentativa desse grupo é conseguir levar o pessoal do Bolsonaro, talvez a vice na chapa, né? Então, tá muito diferente. Agora, tradicionalmente, o próprio Caiado me lembrou de que os partidos, grandes partidos, não têm resultados positivos nas eleições presidenciais. Tem para a Câmara e tal. Mas pode ver, o Ulisses Guimarães, ele era praticamente o dono do PMDB, e ficou lá atrás no número de votos. Geraldo Alckmin também tinha um latifúndio partidário, nem foi para o segundo turno. Então, assim, os partidos assim, estão muito fragilizados e todo mundo vai votar no nome, né? Esta é a grande aposta. Tem uma questão muito interessante, porque além dessa fala de Ronaldo Caiado de que esses governadores, e aí ele se coloca nesse grupo que envolve ele, Eduardo Leite, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, vão se manter independentemente do aval de Bolsonaro. Inclusive ele coloca, se aparecer um candidato diretamente indicado por Bolsonaro, ele vai concorrer com todos nós que vamos estar com os nomes ali na chapa, sem falar inclusive sobre a possibilidade de união de nomes para a composição de uma chapa. Eu acredito que o pessoal da rádio já esteja conosco agora, e você que nos ouve pela rádio, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui nessa terça-feira para a gente debater, trazer opinião crítica e manter a nossa discussão aprofundada. Eu sou o Evandro Cini e vou com vocês pela próxima 1 hora. Eu quero chamar mais uma manifestação agora de Ronaldo Caiado nessa conversa que ele teve conosco aqui no Direto ao Ponto, quando eu o questionei sobre a crítica que foi feita por Carlos Bolsonaro de que os governadores são ratos. E aí eu perguntei, essa carapuça te serviu? Vamos acompanhar um trecho. Eu entendo a maneira como a família Bolsonaro tem vivido um momento de muita angústia, de muito até desespero ao ver o próprio pai ali preso de forma ainda sem ser julgado. Isso tudo causa uma revolta. E, às vezes, o comportamento é um comportamento que, para mim, como médico que sou, eu já convivi com situações semelhantes. Eu as entendo. Bom, o governador Ronaldo Caiado utilizou essa metáfora de médico porque ele diz, né, a situação do paciente, do acompanhante do paciente muda de acordo com a doença que essa pessoa tem. Então, uns são mais desesperados, outros chegam e falam, só pergunta quando que vai pagar a conta daquele determinado paciente, trazendo um pouco, tentando mostrar um pouco de empatia com essa situação ou com a crítica que foi feita por Carlos Bolsonaro, dizendo, olha, ele está fazendo isso porque ele está desesperado, olha a situação que está acontecendo com o pai dele. Como é que você avalia, hein, Fábio Piperno, as críticas que acontecem, a maneira como esses governadores tentam passar a despeito delas? Bom, primeiro que eu acho que o Carlos Bolsonaro, no mínimo, deve ser um personagem um pouco ciclotímico, né? Porque se a gente for fazer um compêndio de todas as acusações, as críticas e agressões mesmo, que ele já fez a aliados, a gente vai ter um volume mais grosso do que a Bíblia, né? Porque ele já falou de todo mundo. Aí depois ele vai, volta atrás, recua. Lembra ele, o Pablo Marçal, por exemplo, na campanha de São Paulo? Nossa, escorria, né? Era um esgoto a céu aberto da política, né? Mas depois fizeram as pazes. Acho que depois brigaram de novo. Já nem sei mais em que momento está isso aí. Agora, do outro lado, muito mais experiente, uma raposa,
né? Mais sagaz, a raposa contra os ratos, né? Não, como que é? É um rato em pé de raposa, né? Um negócio assim, o Caiado, no caso, né? Ele vai com todo jeito e tal, com muita diplomacia, para exatamente não agredir, né? Não ser, digamos, hostil ao grupo bolsonarista, porque ele sabe que se realmente esse projeto dele for avante, ele vai precisar da Bolsolândia, né? Agora, você acha, Alangani, que é realmente uma medida de desespero? Essa crítica de Carlos Bolsonaro demonstra que a família está desesperada nesse momento, porque tem como figura principal Jair Bolsonaro, que está impossibilitado, inclusive, de sair de casa? Eu acredito que sim, eles vêm cada vez mais próximo à prisão de Jair Bolsonaro, praticamente como irreversível, e também a inelegibilidade do pai. E aí eles percebem já este movimento do Centrão, e eu volto na minha fala anterior, né? Eu percebo é uma percepção minha de que o Centrão já começa a costurar uma candidatura de centro-direita. Então leia-se Zema, Caiado ou Tarcísio. O grande desafio agora vai ser herdar os votos de Jair Bolsonaro. Como é que eles vão conseguir fazer isso? E será que esses candidatos são competitivos sem os votos de Jair Bolsonaro, sem o aval de Jair Bolsonaro? Sabe quem é que está gostando dessa situação, Evandro? O presidente Lula. Exatamente, tem feito aí a festa. Inclusive, essa foi... Você acha que não, Piperno? Você acha que o presidente Lula não está se aproveitando desse momento? Eu acho que tá, mas você sabe que eu sou... assim, eu sou um pouco cético em relação a essa coisa desses nomes serem inviáveis se não tiverem o apoio do presidente Bolsonaro. Você sabe por quê? Há também uma coisa que é o desejo incontrolável do eleitor. Então, por exemplo, em 2018, com o presidente Lula preso, lançaram o Haddad. O Haddad inicia a campanha em agosto com 1%, 2% em pesquisa. E no final das contas ele chegou ao segundo turno e depois pontuou chegando a 45%, né, no segundo. Então, havia uma parcela do eleitorado que, mesmo não conhecendo bem o Haddad, sabia que, bom, esse é o cara do nosso lado. Eu acho que em relação a esses postulantes da direita, vai acontecer um fenômeno parecido, independentemente de familiares do presidente Bolsonaro apoiarem ou não diretamente, eles vão herdar esses votos todos. Porque a visão do governador Ronaldo Caiado é parecida com a do Alangani. O que ele menciona, Bruno Musi, é o seguinte, que enquanto, digamos assim, Eduardo Bolsonaro, a família de Bolsonaro e boa parte desse eleitorado que o segue está lidando com a perfumaria, com aquilo que é a parte, não com o que é principal, o presidente Lula tem só se beneficiado com todas essas tratativas. E ele menciona, nós estamos aqui para tentar derrubar o governo Lula, que para mim é o principal objetivo da centro-direita hoje. Como é que você avalia essa estratégia e a maneira como ele também menciona as estratégias daqueles que até então seriam aliados, Jair Bolsonaro e a família dele? Mais uma vez eu volto naquilo que eu comentei anteriormente. Eu acredito que os interesses pessoais se sobressaem. Veja, o livro que eu estou publicando daqui a poucos dias sobre, de novo, aquilo que eu vivi na Venezuela, a gente viu exatamente quando o Juan Guaidó, que foi o presidente interino, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, reconhecido por 60 países, quando ele teve que fugir pela Colômbia, ali a pé, o que nós vimos foi que a oposição ao Maduro, ou seja, que apoiava ali uma alternância de poder, começou a brigar entre elas, fragilizando essa oposição e mantendo mais forte o governo vigente que mantém a ditadura instaurada na Venezuela até hoje. Então, me parece que passou do momento, pela crise que estamos vivendo, veja, repito, em 2027, o próprio relatório bimestral do Tesouro Nacional mostrou, em 2027, já não há mais capital dentro dos gastos não obrigatórios para manutenção do mínimo constitucional de educação e saúde. Não há mais espaço, a máquina para, a máquina simplesmente não tem mais dinheiro para investimentos, nem tampouco para, por exemplo, coisas básicas como órgãos e instituições públicas funcionarem. Não tem mais. 2027. Dito isso, se a gente não entender que nós estamos à beira de uma crise severa, ocasionada justamente por esse governo, que incrementou o gasto frente ao PIB em mais de 7 pontos percentuais nesse curto espaço de tempo, ou nós entendemos isso, ou a oposição entende isso,
Ou então abrirá espaço para que essas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, e pequenas eu estou sendo obviamente irônico aqui, que são coisas que no Brasil não param de uma ser mais importante que a outra, escândalo após escândalo. Se nós não entendermos isso, abriremos espaço para o populismo crescer e novamente enganar a população, achando que os seus problemas serão satisfeitos. Veja, nós temos em 2025 agora, o século formado até 2025, 72% do período governado pelo PT. E eles voltam sempre a tempo para falar, veja, agora nós precisamos voltar para salvar o Brasil. Um quarto de século praticamente não foi suficiente para entender todo o mecanismo como é feito. Então, tudo isso mostra que ou a oposição se fortalece e é mais estratégica, entendendo realmente, aí sim, interesses do Brasil, que passa por cortar a máquina pública, diminuir os gastos para que isso ative a economia, melhore o nível de emprego, melhore a produtividade, ou então estaremos fadados a mais 4 anos de, digamos, destruição econômica, institucional, social, tudo que a gente vê ao longo desses últimos tempos. Portanto, o cenário é grave, ou a oposição se une, ou então o que nós veremos é um perigo ainda maior pelos próximos 4 anos. E para a gente arrematar essa participação aqui do Ronaldo Caiado, tem uma outra questão que chamou muito a atenção, que foi o compromisso que ele fez ao vivo no programa de que, se ele for eleito presidente da República, ele vai ficar apenas um mandato. Porque ele entende que a cara do Pipe. Foi a mesma coisa que eu falei, bom, mas isso contraria inclusive a sua própria estratégia para o governo de Goiás, porque ele foi reeleito e foi reeleito inclusive no primeiro turno. Mas ele menciona que para a presidência da República o compromisso dele seria se manter por apenas um mandato, exatamente para conseguir passar os projetos e reformas que são impopulares. Você acredita nessa promessa, Zé? Todos fazem essa promessa, né? Depois a conjuntura leva até um terceiro mandato. Existem alguns que pedem o terceiro mandato. Mas o argumento dele é de que ele precisa estar desencabrestado. Cabresto é aquela coisa que coloca na cabeça para puxar o cavalo, né? Então ele acha que o presidente tem que estar assim, livre. E seria livre para adotar medidas, ele falou muito do Milei, né? Medidas assim, às vezes até amargas, se não tiver ali de olho na reeleição. Esse instituto chamado de reeleição é muito questionado. Ele não existia, foi criado por Fernando Henrique Cardoso, que estava bem no governo e queria o segundo mandato e conseguiu.